A paz do Senhor Jesus, sou a pastora Adriana Dias, filiada a Conadeon. Minha intenção era um vídeo curto, mas, conforme fui escrevendo, o Espírito Santo me levou a detalhes e lugares mais profundos. Quero pedir que assista até o final, para ter uma compreensão daquilo a que Jesus quer direcionar sua noiva. Se for possível e quiser anotar alguns pontos para questionar depois, terei prazer em responder. Quero compartilhar minha experiência. Em 11 de novembro de 2025, tive uma daquelas experiências onde sabemos que estamos acordados em uma situação paralela. Alguns chamam de sono leve, madorna e até paralisia do sono. Eu chamo de batalha espiritual. Vivo essas experiências desde os 14 anos e posso afirmar que muitas coisas que vi aconteceram e outras provaram serem alteradas na última hora, o que deixa claro que algumas coisas são fatos irreversíveis. Devemos nos preparar. Outras exigem um clamor e acabam em grande livramento. Depois de um primeiro momento com muitos espíritos malignos, representados por cachorros que entravam na frente, tentavam me derrubar, rosnavam, ferozes, cheguei sem feridas ou mordidas. Entretanto, imediatamente me vi em minha cama. Em 2 momentos, achei que havia acabado, o que provava o contrário. Quando a ajuda para me despertar aparecia morta ou com espírito de zombaria, escarnecendo mesmo. Na terceira, estava em minha cama, exatamente como me deitei de frente para a janela, como durmo normalmente, mas havia apenas a abertura da janela. Era dia, mas o céu era muito acinzentado, como quando um dia frio começa a nascer. Vi uma grande haste metálica, como se fosse uma grua, não era, e na ponta havia algo, como uma peça. Eu não conseguia discernir a imagem. Sentia terror ao ver aquilo, como se significasse algo terrível que ninguém poderia suportar. Não era sobre mim, e sim sobre toda a humanidade. Senti medo, pânico, terror, e aquela peça na ponta começou a se mover. Lembrava um motor, mas era arredondado e conforme se movia, uma parte saiu dela se estendendo para frente e ficando maior. A essa altura eu gritava desesperada para ser despertada, então ela se voltou para mim muito rapidamente, e foi como se chegasse próximo à minha janela. Nessa hora, senti alguém sentar ao meu lado e tentar puxar minha coberta, que eu havia puxado antes até a orelha por causa do frio, com o propósito de que eu visse, porém lutei para não permitir porque senti que não era ainda a hora de saber quem era. Aqui despertei. Antes de finalizar, quero citar que, ao longo dos anos, em meio a estas lutas, vi demônios, pessoas alucinadas, todo tipo de coisa. Nunca antes senti um medo tão terrível quanto nesta madrugada. Por fim, fiz uma pesquisa e o resultado foi este: colisor de partículas de hadrons, que fica no CERN, o maior laboratório de física do mundo, em Genebra. O detalhe é que jamais vi aquilo ou ouvi falar, e era exatamente o objeto que vi nesta noite. Para quem não conhece, a ideia científica por trás do colisor é criar impactos entre as partículas que simulem o Big Bang. Para estudo, obviamente, a ciência diz que é seguro, mas um erro apenas ou se alguma inteligência não humana tomar o controle, a criação de portais, buracos negros e até a modificação da realidade será possível. Encontrei afirmações de que isso já aconteceu, que já podemos estar em uma realidade alterada. Claro que a ciência refutou e tratou como teoria da conspiração. Mas as alegações não foram feitas por alguém indouto. Era mesmo um gênio da física que, aliás, não foi mais encontrado. Se está escondido ou não, ao menos até o momento, não se sabe. A questão é que modificar a realidade explica completamente a atitude sem sentido, lógica e valores que assistimos boquiabertos no cenário político. Mas, também na perda de valores da família, aliás, considerada fascista, e a Igreja de Cristo como proliferadora deste mesmo fascismo. O espírito do anticristo começa a mostrar que estava entre nós, há tempos. Há algum tempo, sonhei mesmo com um homem simples, com um magnetismo imenso, e se declarou o anticristo, me dizendo que eu nada poderia fazer, a que respondi que não tinha medo dele. Outro fato é a abertura de portais. Pensamos logo em filmes e desenhos onde o místico é o foco, e se abrem portais e portais.
Esta é uma estratégia muito antiga para a normalização do ocultismo. Somos seres sobrenaturais, vivendo uma experiência natural. Por isso, a banalização e mistificação de portais permitiu que o inimigo agisse ao longo do tempo. À vista de todos nós, ainda assim, sem que fosse totalmente desmascarado. Mas, vivemos porque algo como isso aconteceu, mas, infinitamente maior. Quando o véu do Santo se rasgou de cima para baixo, um portal eterno se abriu para que você e eu tivéssemos, em Jesus, acesso direto a Deus e à salvação. Quando Jesus derramou o seu sangue inocente pelos culpados, abriu um portal espiritual, restaurando o acesso entre Deus e os homens, até a consumação dos séculos. É por isto que há religiões que fazem sacrifícios de sangue até hoje. Mas, o sangue de animais garante um acesso mínimo, embora perigoso e muitas vezes devastador na vida de quem não aceita e reconhece Jesus como seu Salvador. Daí a importância de orarmos e intercedermos em seu nome. Na outra ponta, estão satanistas de diversas ramificações, que seguem o sacrifício, mesmo negando. E deveriam negar mesmo, se quiserem permanecer fora das grades. E isto porque estamos falando de seres humanos. Todos os anos, milhares de pessoas simplesmente desaparecem, especialmente próximo a datas comemorativas, por coincidirem com o calendário pagão, como o Dia das Crianças, Halloween, Natal, entre outros. Seja sentinela, não juiz, convencer é trabalho do Espírito Santo. Quando um ser humano é oferecido a Satanás a dor, sofrimento até o fim e, então, um portal se abre, permitindo a entrada de entidades demoníacas mais poderosas em nosso plano, já que permanecem abertas por mais tempo. Pense em pessoas desaparecendo e numa sendo encontradas. Nem sempre é sobre serial killers. Em época do Dia das Crianças, Halloween, isto fica muito mais comum. No solstício, Natal, usam um homem de 33 anos para isso, simbolizando a morte do próprio Jesus. Há diversos relatos de que, inclusive, gerem seus sacrifícios. Muitas pessoas da elite mundial fazem parte disso, o que possibilita o acobertamento. Ao abrir um portal dimensional, o colisor pode atrair corpos celestes com poder destrutivo sobre a Terra. Objetos estes que podem, não apenas matar muitas pessoas imediatamente, mas envenenar a Terra, rios, ar. Consegue ouvir o som da trombeta agora? Isto explicaria, inclusive, a construção das Tisalis, com o objetivo de levar 2.400 pessoas para o espaço e orbitar por 400 anos. Então, perceba como a arrogância humana é alimentada por Satanás. Eles acreditam que é seguro, mas querem um plano B para salvar seus prediletos, escolhidos a dedos. Mas se esqueceram de um detalhe: Deus o Altíssimo também é o Criador do universo. O colisor é capaz de criar buracos negros e sabemos o que isto significa: fim da humanidade. Porém, quando olhamos para a Bíblia, vemos que terra e céu fugirão diante do grande trono do juízo de Deus. O que é uma mera nave espacial diante desta grandeza? Na verdade, nossa redenção está próxima. Jesus disse que nosso tempo seria abreviado para que fosse possível salvar almas. Nosso papel, como cristãos, nunca foi julgar ninguém. Isso não descreve nosso mestre. É hora de vigiar com tudo porque já sabemos que www e 666 são a mesma coisa e que a marca virá daí. Sabemos que haverão sinais no céu e que o projeto Blue Beam começa a se manifestar. Não tenha medo, pois a Igreja Viva de Jesus não estará aqui até o fim, mas até a metade da última semana de Daniel. Ou seja, até quando o terceiro tempo estiver pronto e o anticristo se assentar no trono e se declarar Deus. O plano de Lúcifer no céu realizado pelo diabo, que se tornou na terra. O que devemos fazer? Vigiar e orar sempre cessar. Diante do caos que se apresenta, o inimigo busca tirar nossa atenção do que é valioso. Descansar em Deus nunca foi uma necessidade tão clara porque o que já está aí e o que se aproxima tem a função de minar nossas forças, causar tristeza, dor e sofrimento, físico, emocional, espiritual. O que realmente precisamos é aproveitar de verdade a vida com as pessoas que amamos. Abraçarmos essa esperança maravilhosa de que a segunda vinda de Jesus está realmente chegando e proclamar seu nome, não com discurso pronto, mas com amor, com zelo e respeito, negando o ódio, a ira, a vingança, o orgulho e o julgamento. Parece tão óbvio, mas não é. Imagine que sua vida acabaria amanhã. Tem certeza que sua prioridade seria comprar, vender, ter muitos e muitos bens?
Claro que não. Você quereria estar e aproveitar a companhia de quem ama, de quem te respeita e valoriza. Não há nada errado em ter, pelo contrário. O trabalho é honroso e usufruir de seus frutos um direito. Mas, administrar esse tempo será essencial porque o sistema do mundo nos sobrecarrega, tanto de obrigações e ambições que até raciocinar fica difícil. Não podemos impedir o que vai acontecer. Entretanto, devemos viver bem, ensinar a verdade e ter paz em nós até que ele venha. Muitos cristãos foram enganados sem perceber, cheios de arrogância como se fossem melhores que outros, tentando se sobrepor a Deus que disse que cabia a ele separar joio e trigo. Acreditam que estão defendendo a fé, mas até a própria fé é fada pelo Senhor e, na verdade, replicam a mentira de Lúcifer e se tornam deuses, ainda que suas boas intenções sejam legítimas. Outros tantos estão abatidos pelas provações, injustiças, medo, carregando dor, vergonha, acusações em si. Este fardo não lhes pertence. A emoção milita com a carne contra a fé. Jesus te amou primeiro e nada muda isso. Todas estas coisas são distrações para abrirmos mão da paz de Deus, da presença de nossa família e do fruto de nossos ministérios. Do lado prático, todo cuidado é pouco com o que consumimos, redes sociais, filmes, jogos, séries, desenhos e afins que não exaltam nossa dependência do Senhor e que glorifiquem seu nome. Músicas têm frequência e é essa frequência que age em nós. Por isso, preste atenção na sensação que determinada canção traz a você. Pode ser o louvor mais cantado de todos os tempos, mas, se no final trouxer pecado ou angústia, como resultado, apenas não ouça. Preserve-se. Use cores em sua casa, sua mesa de trabalho, cores vivas. O mundo está mais apagado, e a neurociência explica que o propósito disso é trazer apatia. A política, guerras, notícias terríveis, nada disso rege nossa vida, mesmo que devamos agir aqui ou ali, jamais devemos confundir estas coisas como uma sentença, porque Deus nunca deixa de estar no controle. Não me importo de parecer fanática, conspiracionista, óbvia ou fantasiosa. A mim, coube compartilhar minha experiência, apresentar a Deus cada um que tiver acesso a ela. A você cabe orar, pesquisar, estudar e decidir se vai ou não mudar de postura. Desde que tive esta experiência e até aqui, o inimigo me atacou de tantas formas, na saúde, vida familiar, financeira, meu casamento, que me foi impossível gravar um vídeo falando eu mesma, com meu rosto e voz. Por fim, o Senhor me disse da urgência de preparar esse vídeo e disse: faça como fizer, faça. Você viu meu rosto no início e vai ouvir minha voz no final. Somos odiados por amor a Cristo, mas temos as ferramentas para vencer com Ele até o fim. Esta é a hora da noiva de Cristo acender as suas lâmpadas. Que Deus te abençoe e te guarde.